Hora do nosso quadro Bom Dia Responde. Eu começo com uma pergunta. Você é daquelas pessoas que vivem atrasadas, que acha que não tem tempo para nada? Se a resposta for positiva, então você está entre os 35% de brasileiros insatisfeitos com a forma como gastam o tempo. E o problema pode não ser aí a falta de tempo, mas a má administração. Muita gente sofre disso, né, Anderson? Eu até acho que é mais do que 35%, viu? Sobre isso que nós vamos conversar aqui no estúdio com a consultora de carreiras e especialista em gestão de tempo, Tatiane De Angela. Bom dia, obrigado pela presença aqui conosco. Bom dia. O dia hoje começou mais cedo, né? Dá para administrar mais. Justamente, o jornalista começa cedo, 4h30, 5 horas da manhã, já tá com tudo. Até antes disso já tem gente aqui, né? Essa questão do começar mais cedo, que parece que é cada vez mais necessário da vida do brasileiro, essa é uma forma de começar a administrar o tempo? Pode ser, desde que consiga conciliar com a noite de sono. Porque tem pessoas que dormem 4, 3 horas e isso não é recomendado. Até o nível de concentração diminui. Então, o nosso organismo ele precisa aí de pelo menos umas 6 a 8 horas de sono. Só acordar mais cedo não resolve, né? Só acordar mais cedo não, precisa pelo menos dormir mais cedo, se programar para isso, que aí é a gestão do tempo. Falo nada, só observo. Ele tem que dormir cedo, mas nem sempre consegue. Eu ontem dormi por volta de 7h30, 8 horas, e aí 3h30 já estava aqui, mas às vezes parece que mesmo acordando cedo, o tempo não é suficiente, o tempo só 24 horas não dá tempo para resolver tudo? Isso é normal? É normal. A sensação, principalmente com a tecnologia, que é muito útil, ela veio para otimizar o nosso tempo, mas a gente vive com um paradigma, porque ao mesmo tempo que a tecnologia veio para otimizar o nosso tempo, ela mesmo gasta muito o nosso tempo. Os famosos ladrões do tempo vêm muito das redes sociais, por exemplo. Então, fazer aquilo que é prazeroso, fazer aquilo que é gostoso, o acúmulo de informações que vem do mundo inteiro, por segundos e por vários canais, inclusive. Isso faz com que nós tenhamos a sensação de que o tempo está passando cada vez mais rápido. E por ele estar passando cada vez mais rápido, a gente se perde em meio ao tempo. Então, a questão maior é fazer escolhas. Mas aí seria uma questão de optar, não acompanhar, talvez, isso com uma frequência muito grande? Justamente. Ou delimitar um tempo para acompanhar isso? Delimitar um tempo para acompanhar é a palavra-chave. Porque eu posso acompanhar os acontecimentos, as notícias, escolher os principais canais. Tem pessoas que às vezes entram em todos os canais e as notícias acabam se repetindo. Então, escolher os principais canais, delimitar um tempo de acessar, um tempo de sair e colocar as prioridades na agenda. São as palavras-chave. Eu vou aproveitar e vou fazer a pergunta aqui que a gente recebeu por e-mail do Nando Batera. Pelo nome dele aqui já dá para saber o que ele faz. Ele diz que ele é músico, tem uma vida noturna e madrugadas atribuladas, costuma dormir diariamente só depois do BDG, a hora que ele está chegando, né, do trabalho. E aí ele pergunta o seguinte, e agora? Ele acorda meio-dia, aí é difícil conciliar com os compromissos da tarde, perde quase todos, não deve ir nem para aniversário de criança, né, como é o nosso caso. No meu caso, mais especificamente, como é que ele faz? É possível gerir esse tempo com essa rotina que ele tem aqui de músico? Com certeza. É uma nova rotina, que ele vai precisar se adaptar a isso. Mas uma coisa que eu falo muito relacionada à gestão do tempo, é que gestão do tempo não é seguir exatamente a hora, acordar todo mundo no mesmo horário, dormir no mesmo horário, participar de todas as atividades. A gestão do tempo, ela depende, primeiro, da fase da vida que a gente vive. Por exemplo, um jovem, às vezes ele quer desbravar na vida profissional dele e é aceitável ele trabalhar um pouco mais, às vezes dividir um equilíbrio onde 80% é trabalho e 20% é lazer ou família. Enquanto uma mulher que acabou de dar à luz, 80% é a vida pessoal, às vezes até 100% é a vida pessoal, família, e sobra uma pequena fatia para a vida profissional e outras áreas. Tatiana, só para complementar aqui a história do Batera, que pode ser de muita gente que trabalha, por exemplo, à noite, como o pessoal que trabalha em posto de gasolina, que funciona 24 horas, o pessoal que trabalha em plantão médico, o pessoal que trabalha em restaurantes. Essas pessoas têm o horário deles invertidos. O dia deles é durante a noite deles é durante o dia. Eles estão meio que na contramão da sociedade como um todo. É possível também fazer esse parâmetro, traçar esse parâmetro para não ficar tão diferente? Com certeza é possível. O organismo, o ser humano é muito flexível, é muito adaptável. A gente se adapta a tudo. Então, é possível ele reestabelecer. A dica que eu dou é
que a pessoa comece a usar o tempo de forma inteligente. Por exemplo, em qualquer profissional, tem profissionais que ganham muito dinheiro fazendo a mesma função, a mesma coisa, e profissionais que ganham pouco dinheiro. E o que é o diferencial disso? É o tempo que dedica a estudo, a ser o melhor naquela área, o diferencial. Então, eu tenho um personal trainer que pela mesma hora de trabalho dele, ele cobra R$300 e outro cobra R$600, por exemplo. Tem determinadas profissões, em qualquer profissão, professor que ganha R$50 a hora, R$20 a hora, e tem professor que ganha R$1.000 a hora. Então, o que faz essa diferença de eu ganhar pela mesma hora, às vezes 10, 100 vezes mais do que outros profissionais? É o conhecimento. Então, é uma fase da vida onde a gente tem que pagar um preço maior para adquirir conhecimento, se esforçar para isso, para depois você escolher trabalhar menos horas e ganhar mais dinheiro com ela. Muitas informações. Dá para exercer poder sobre o nosso tempo, então essa conversa está muito gostosa e não acabou não, viu? Tá aqui o nosso e-mail, bdg@tvayanguera.com.br. Daqui a pouquinho a Tatiane vai voltar para conversar mais com a gente sobre esse assunto. Volta já então com a gente? Na hora. Combinado? Até já Obrigada, então. Até já.